boa noite, Roger. Uma avaliação aí desta estreia no Campeonato Gaúcho, 2-2 aqui em Bagé. E foi melhor do que você esperava ou ainda tem algum detalhe que precisa ser corrigido com mais urgência aí já para a sequência da competição? Então, boa noite. Então, do ponto de vista físico, né? Essa estreia, penso que a gente conseguiu suportar bem todo o jogo. Um jogo intenso em que a gente controlou os primeiros movimentos do jogo, conseguimos criar a nossa chance de gol, né? Que embora tenha sido de penalidade, foi uma jogada construída, de busca de profundidade dentro da área. Tivemos 2 momentos de desconcentração, que foram exatamente os momentos que o adversário cresceu no jogo e conseguiu 2 gols. Né? Uma delas um lance de mão, né? Um lateral lançado dentro da área, depois uma bola de falta batida rápido, que a gente não tomou cuidado nem de se posicionar melhor, nem tampouco de guardar a batida, né? Que o árbitro deixou que seguisse sem um apito. Voltamos para o segundo tempo com uma mudança, né? Para a gente ganhar um pouco mais de velocidade no meio, ali no lugar do Pastor. Criamos a nossa oportunidade de bola parada também, logo no início, tivemos bola na trave. Penso que foi um jogo equilibrado, né? Uma estreia que poderia ter sido, pelas oportunidades, decidida para qualquer um dos lados, mas vejo que, em função do que aconteceu no jogo, né, das perdas que nós tivemos, né, da entrada breve, né, do Pablo, né, numa mesma circunstância, parecido com o jogo contra o México, e por outra circunstância, obviamente, e do Cleiton, a saída dele para a entrada do Vitor, que penso que fez um bom jogo. Isso tudo mexe um pouco com o ritmo da partida, mas penso que para a estreia, né, foi o que a gente podia fazer nesse momento, né, e a gente vai evoluir, né, jogo a jogo, né, que é só o primeiro movimento. Roger, é claro que você perdeu Gabriel Carvalho, Bruno Tabata, não contou com eles nessa estreia do Gauchão, mas mudou a presença de um atacante agora pelo lado direito, com o Wanderson, Vitinho ingressando no segundo tempo. Hoje o Inter anunciou o Carboneiro. Isso indica uma mudança também na forma de jogar para o ano ou é teste de início de Gauchão? Não, obrigatoriamente não há uma mudança, né? Tu tem hoje, para esse jogo, tivemos 2 jogadores mais agudos, né? Com o Gabriel e o Tabata, tu tem mais um meia ponta. Não é uma mudança, é as alternativas que nós temos para esse momento, né? Mas a ideia de ter aquisições para esse setor é justamente a gente jogar no ataque sempre, buscar sempre as substituições que nos mantenham no ataque dentro do jogo, né? E essas ausências, né? As contratações que estão chegando, essas ausências por um motivo ou outro, ou pela seleção, ou pelo preservado inicial, em função do começo da pré-temporada, claro que elas são sentidas, né? Mas hoje a gente conseguiu trazer aqui um time, né, que brigou, que jogou quando pôde, que entendeu a característica do jogo. Eu salientei para os atletas agora no final, a gente vai encontrar muitos jogos desse nível, com essa característica, e a gente precisa, o mais rápido possível, entender, né? Quando a gente joga, dá para jogar, quando a gente joga, o gramado não estava nas piores condições, pelo contrário, um gramado que permitia que a bola rolasse, mas ela quicava muito, é um adversário que busca muitas bolas nas costas, jogos que a gente vai ter que se adaptar. E é só o começo, né? Alguns ensinamentos importantes, né? Quando está na frente, define a partida, mata, não deixa o adversário crescer emocionalmente na partida como cresceu. Roger, boa noite. Você falou em desatenção nos 2 gols sofridos. Tem algo a mais do que isso, Roger? Principalmente em relação à bola parada, a bola aérea defensiva, já é um problema que se via no Inter no ano passado. Tem algo que se possa fazer para corrigir esse problema, para que ele não seja um novo problema nessa temporada? 30% dos gols ou 40% dos campeonatos tem sido bola parada. A nossa média de gols de bola parada não foi maior nem menor que a média dos outros times da competição, né? O Campeonato Gaúcho tem por característica, em média, 40% dos gols de bola parada, né? Foi a desatenção em função da gente não se recolocar rápido nas suas posições e da bola na mão, da gente não descer um pouco mais para o centro da área onde a bola ia ser lançada. A bola andou por cima de mais jogadores do que deveria com uma bola na mão, né? E expôs especialmente o segundo pau onde a bola foi. Não vejo que tem problema a mais, né? É uma variável que muitos times usam. Os nossos 2 gols também foi de bola parada. Isso não significa que o adversário também tenha problema. Professor Roger,
hoje, os mais sanguíneos, mais exaltados saindo do campo, que sentiram esse resultado, não gostaram, falando Patrick e o Vitão. 2 jogadores que muitos têm dito aí que têm sido assediados por outras equipes. O que tu tem para dizer sobre o comprometimento deles com o Inter nesse momento? Mas é isso que a gente deseja, né? O primeiro jogo tem que ser desde o primeiro momento. A gente precisa pisar no acelerador, né? A gente precisa de todo mundo com esse nível de indignação, seja no início, no meio ou no final da partida, né? Porque se sai dessa forma é porque sentia que poderia ter sido diferente e não foi por detalhes que por vezes, né, a gente deixa escapar dentro do campo. Rogério, a gente viu de novo, né, o Bruno Gomes saindo lesionado, numa infelicidade, o Sampaio também. A gente já tem muitos jogadores fora, né, por lesão. Você tem alguma novidade do departamento médico já para o jogo contra o Juventude? Porque querendo ou não, um campeonato de tiro curto, né? Estamos falando de 8 jogos só de fase classificatória. Você tem alguma perspectiva de retorno de algum jogador que esteja fora para o jogo de sábado ou até mesmo para quarta-feira contra o São José? E se puder atualizar o que aconteceu com o Bruno Gomes? Não tem como atualizar agora, ainda vai precisar ser reavaliado, né, e passar pelo exame. Sei que foi que o Vitor, acho que foi tornozelo, né, o Bruno foi alguma coisa no joelho. É muito precoce para a gente falar qualquer coisa, e os demais, como eu disse, nem todos né, tiveram problemas de lesão, né? Alguns foram preservados pela pré-temporada forte que a gente vem fazendo. A gente tem que, por vezes, entender e trazer aqueles que estão nas melhores condições. Amanhã a gente reavalia, vê quem que vai treinar, quem vai estar em condição no sábado. Você frisou bem, é um campeonato de tiro curto, diferente de outros anos, que tem mais rodadas, e a gente tem que começar bem. Né? Empatar fora é começar bem. Né? Poderia ter sido melhor? Poderia. Né? Para o momento que a gente está vivendo ainda dentro quase da pré-temporada, né? A gente sabe como é que funciona isso. Rogério, boa noite. Desde o final do ano passado, né, as últimas rodadas e o jogo contra o México, e hoje o Inter acabou sofrendo muitos gols, né? O Inter sofreu 3 contra o Flamengo, 3 contra o Fortaleza, 2 contra o México e hoje mais uma vez 2 gols. E durante as férias, o presidente Alessandro Barcelos falou sobre a prioridade de contratações para a defesa. Por enquanto o Inter não anunciou nenhum zagueiro. Isso te preocupa para a sequência da temporada, principalmente para esse início de Campeonato Gaúcho? A questão dos gols, né? O sistema defensivo ele não é de única e responsabilidade total dos zagueiros. Os zagueiros fazem parte de um sistema defensivo como um todo. Né? A gente não pode colocar, né, o fato de estar tomando muitos gols única e exclusivamente pela parte da defesa, né? É até injusto a gente colocar na conta dos defensores. Né? Quando dá alguma falha individual, né, alguma falha com um jogador que está no setor e não deveria estar, né, aí sim, né, a gente pode pontuar com uma falha defensiva oriunda de um sistema defensivo onde os zagueiros se tornam responsáveis. A gente tá sim buscando jogadores para o setor. Né? Hoje o Vitor, na minha opinião, fez um belo de um jogo. A gente ganha um zagueiro, tem um PK no banco que é um jogador mais jovem, né? Mas a gente está assim, em busca de fortalecer esse setor em característica e também em número, né? Porque vai ter as mudanças, o zagueiro toma cartão, tem as lesões, tudo altera a rotina e a gente precisa ter número também de jogadores para compor nosso elenco. Rogério, queria falar do Bruno Henrique. Todo mundo esperava o Bruno Henrique entrando um pouco mais à frente meia. E o Bruno Henrique deu a consistência defensiva que o Inter não teve no primeiro tempo. O Bruno, ele foi meu atleta em outro clube e atuou de 5 comigo também. Né? E todas as vezes que eu preciso colocar o time mais à frente, eu tenho a confiança de colocar o Bruno como 5, com a saída, com o bom passe dele, sem perder a proteção da defesa. Né? Você mexe um pouquinho na característica, mas não perde a força defensiva. Ele entrou muito bem, elevou o nível, né, de competição no meio campo. E o Pastor tem um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo, né, de controlar um pouco as ações, ser um pouco mais ágil com a bola no pé. E o Bruno, um jogador mais experiente, nos deu isso tudo e a gente conseguiu voltar para a partida bem. Né? Fez um belo jogo, se torna uma alternativa importante. Né? Eu tenho ele sempre para ser o substituto do Thiago. Né? Hoje a gente fazia 4 substituições, eu trocava 2 jogadores. Né? Talvez o Thiago numa outra circunstância sentisse mais jogo, conseguiu aguentar. Por isso que eu disse no início que o jogo, do ponto de vista físico, né, da intensidade do jogo, os atletas conseguiram aguentar bem, até mesmo com uma substituição a menos. Rogério, justamente sobre essa questão da física que você comentou, o time do Bagé começou em dezembro ainda a preparação para o Campeonato Gaúcho, Inter há 2, 3 semanas.
queria que você avaliasse, porque o Inter me parece que terminou bem, de fato, fisicamente. Como é que está o andamento da pré-temporada nessa parte até aqui? Então, a gente priorizou desde o primeiro dia a bola, né? Com o Paulo controlando as cargas e fazendo os trabalhos diferentes de força, para que os caras ganhassem treinabilidade técnica, né? Além da parte física, né? Organizando os treinos para que trabalhasse as variáveis do jogo, as resistências, a potência, as velocidades. Eu penso que a gente, para a estreia, eu acho que a gente aguentou bem. Né? Vamos ver agora, né, a recuperação, né, que vai ser menor, né, e é bem provável que, né, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande, né, para que os jogadores estejam completamente descansados para os próximos jogos, né, que esse foi um esforço muito grande, logo na estreia, sair na frente, depois correr atrás dos resultados, tudo mexe com a questão física, mas eu penso que foi bom. Roger, eu queria te perguntar sobre aquele momento no final do primeiro tempo, em que tu teve 3 jogadores no teu sistema defensivo que eram muito jovens e que estavam em suas primeiras partidas, seus primeiros minutos como profissionais. Tu tinha o Pablo na lateral esquerda, o Vitor Gabriel como zagueiro, o Luiz Otávio como volante no primeiro jogo como titular dele. Esse alto número de jogadores jovens que talvez não tivesse uma minutagem, isso influenciou para aquele momento de desatenção que a defesa teve e que sofreu os 2 gols, e como tu conseguiu consertar isso para o segundo tempo? Não, penso que não pela juventude, talvez pelo entrosamento diferente, que entrosamento de jogo, de treino é diferente de entrosamento de jogo, né? Eu não vejo. Por um lado, eu fico bem feliz, né, de ter jogadores jovens assim estreando. Gosto muito de proporcionar esses momentos para esses meninos, né, que com toda a dificuldade do jogo, para mim, conseguiram se comportar muito bem. Mas não vejo pela juventude, vejo mais ali pelo entrosamento, talvez por uma falta de atenção, né, do circunstancial ali, né, por um erro de posicionamento, às vezes, que não é pela juventude, né? O jogador mais velho também erra, né? Mas eu penso que, com toda a dificuldade do jogo, o adversário com jogadores experientes nesse tipo de competição, e esses meninos estreando pra gente, pro Internacional, eu acho que é muito importante.